Vamos lá, a pedidos e sem enrolação, eu quero trazer indicação de 9 livros clássicos para você que quer começar a se aventurar nesse mundo maravilhoso da leitura. E sim, se você é um leitor que se considera iniciante, eu também indicaria esses livros para você. Tem um vídeo anterior aqui no canal que eu vou deixar linkado sobre como começar o hábito de ler. Lá eu aprofundo um pouco mais sobre isso, de como criar esse hábito e por que eu acredito que ler bons livros também ajuda a construir esse hábito. Então esse livro é para tanto quem já diz, não, Vitória, eu quero me aventurar a ler clássicos, a ler bons livros, como, não, eu quero começar a ler. Também funciona para você. Aqui eu vou trazer livros de diferentes gêneros, diferentes épocas, diferentes autores, justamente para que vocês possam escolher o que mais chame a atenção. Porque isso é um dos principais pontos para você começar a ler, gostar de ler e se cativar por esse mundo. Começar por livros que você gosta, que a sinopse te instiga a querer saber mais. Então por isso que eu preparei essa lista especial de ouro. Então senta, pega o seu café, sua pipoca e vem comigo para descobrir quais são esses 9 clássicos que eu separei para vocês. Antes de entrar nas indicações de fato, me permita só fazer um rápido disclaimer. Muitas pessoas empacam e não gostam de livros clássicos por um simples motivo: escolhem edições erradas, com traduções ruins, ou traduções mais complicadas, ou traduções muito antigas, e isso realmente dificulta a leitura, tá? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para os livros em edições que eu recomendo para já facilitar. Olha que coisa incrível! Se você não deixou o like, você vai deixar agora, porque eu ainda estou fazendo esse trabalho para você, deixando as melhores edições que eu recomendo para cada um dos livros indicados. Então, nem esse trabalho o queridão, a queridona aqui que está vendo esse vídeo vai ter. Então, de nada. De nada. Então passa aqui depois na descrição para poder já conferir e garantir o que você ou quais você mais gostou para poder começar a ler. O ponto do disclaimer é a questão da mentalidade. Quando você vai encarar um clássico, que é um privilégio, encare desse jeito, como um banquete. Eu estou entregando um banquete de bandeja para você. Então o clássico não é um fast food, gente. É um prato e um banquete refinado, preparado com estrelas Michelin, sei lá como é que fala, né? Dos mais renomados chefes. Então você vai saborear um livro clássico. Você não vai ler 50 livros em um mês. Mas vamos parar por aqui e seguimos para a lista. A primeira indicação é para quem ama mistério e investigação. Então, para os fãs de CSI, Law and Order, The Mentalist, a pessoa gosta de um mistério, de uma investigação, o filme Seven, O Grande Truque, gosta de histórias instigantes, que tenham pistas, mistérios, aqui vem um clássico, Sherlock Holmes. Mas não qualquer livro, porque ele tem uma vasta coletânea de contos, 4 romances, mas hoje eu vou indicar para você O Cão dos Baskerville. É um romance único, o melhor, você não precisa ter lido o resto para entender a história. Todo mundo sabe que é Sherlock Holmes e Watson, você sabe que eles vão investigar um mistério. Tem um quê de sobrenatural, uma coisa que tem uma pegada gótica, meio sombria, misteriosa, que é diferente de outras histórias e que eu acho que aqui dá uma pitada, um toque muito bom, que vai te instigar para saber um pouco mais. Será que isso é real? Será que isso é sobrenatural? Então, um bom mistério com uma atmosfera sombria. Sherlock Holmes, não tem combinação melhor. Vai nessa que você vai gostar. A segunda indicação é para quem gosta da atmosfera de aventura. Fãs de Piratas do Caribe e Planeta do Tesouro, você vai gostar de A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. Inclusive, curiosidade sobre esse livro, foi ele que, digamos assim, trouxe novamente à moda histórias de piratas e aventuras. Então podemos dizer que Ilha do Tesouro andou para que Piratas do Caribe pudesse correr. O jovem Jim Hawks acaba conseguindo um mapa do tesouro de um dos grandes piratas e junto com outros companheiros partem com uma tripulação tanto duvidosa. E aí você já pode imaginar o que acontece.
motins, traições, reviravoltas. Onde está o mapa? Onde está o tesouro? Quais pistas seguir? É um ótimo livro para começar porque você fica instigado com as coisas que vão acontecer. Meu Deus, vai dar certo? Não vai? Eles vão ficar presos na ilha, vão achar o tesouro. Ele existe, ele não existe mais. Então, não tem erro, a Ilha do Tesouro. A terceira indicação é para os fãs de fantasia. Gostam de coisas mirabolantes, mundos diferentes, raças diferentes. E eu vou para um clássico da fantasia, que é O Hobbit, do J.R.R. Tolkien, o mais conhecido pelo seu livro Senhor dos Anéis. Mas é aquilo, aqui a ideia é clássicos, mas que sejam mais acessíveis para as pessoas. Então, eu não indicaria de cara Senhor dos Anéis, porque tem uma linguagem um pouco mais densa, mais robusta. Já o Hobbit, que se passa no mesmo universo, mas é uma história mais rápida, mais ágil, mais concisa, é um livro só, então facilita bastante. Você já entra praticamente dentro da história, porque começa narrando a vida pacata do Hobbit chamado Bilbo, que assim como todos nós queríamos estar lá na sua casa própria, de pernas para o ar, olhando uma bela tarde ensolarada, com seus bolos e chás e cafés, esperando na estante, até que aparece um mago e vira sua vida de cabeça para baixo. Porque traz 13 anões e joga o Bilbo dentro de uma aventura que eles têm que recuperar a Casa dos Anões, que foi ocupada por um dragão. Muitas coisas acontecem nessa viagem. Vale a pena ler o livro, gente. Então, se você é fã de fantasia, O Hobbit é a indicação para você. Já se você gosta de uma trama mais profunda, um drama que fala sobre o ser humano, que vai ensinar lições sobre a vida, que fala sobre família, eu quero te indicar um livro primoroso de um dos meus autores favoritos, que assim, você termina com um coração quentinho lendo esse livro, que é Uma Canção de Natal ou Um Conto de Natal, dependendo da tradução, do Charles Dickens. Você pode até lembrar que tem uma versão da Disney em que o personagem principal do livro, que é o Sr. Scrooge, na verdade é feito pelo tio Patinhas. Então, eles têm similaridades, né? Os dois são ali de mais idade, ricos e um pouco avarentos. E a ideia aqui da história é que o Sr. Scrooge, que é esse cara avarento, ranzinza, em uma noite de Natal é visitado pelo fantasma do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro, e ele vai ter que reavaliar a vida dele. Então é um livro muito sensível, é emocionante, muito bonito e que, claro, é mágico ler na época do Natal, mas é uma história que vale a pena em qualquer época do ano. É um livro curtinho, não sei se você percebeu até aqui, mas outra coisa que eu levei em consideração, já que a gente chegou quase na metade da lista, são livros mais curtos, então todas as indicações aqui eu procurei ser 100, 200, nada com 300 páginas ou mais, porque isso também facilita. Eu falei lá no meu vídeo como construir o hábito de leitura. Então aqui, livros de diferentes gêneros, com menos páginas, que você tenha facilidade para ler. Então esse, vou até mostrar, eu tô com ele bem aqui. Ele é fininho, eu tenho essa versão da Penguin, vou deixar pra vocês porque eu gosto bastante aqui no link dessa versão. Então ele é bem fininho comparado a outros livros clássicos, você vai ler muito rápido, é muito legal de ler, você vai se emocionar. Essa versão tem até algumas ilustrações, por isso que eu indico ela, bem bonitas. Agora eu quero saber quem gosta de tramas políticas e críticas sociais. Mas claro, em uma versão não muito óbvia, porque aqui os protagonistas não são pessoas, mas animais. A indicação da vez é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Ele é muito conhecido por 1984, é uma excelente indicação, um ótimo livro clássico, assim, é uma experiência traumatizante, mas vale a pena. Parece muito doida, mas tem livros, assim como filmes que você chora, que você vai refletir sobre a vida, que não é aquele sentimento feliz de final feliz, mas que vale a pena. O 1984 é mais ou menos a mesma pegada, mas aqui um livro mais leve, tem a questão ele é mais simples, menor, mais rápido, o ritmo dele também, justamente por ter essa pegada de fábula, né? Ter personagens animais falantes, mas a ideia é justamente aqui perceber qual é a crítica social, qual é a mensagem por trás. Então, vale a pena a indicação Revolução dos Bichos. Se você não leu, coloque aí na sua lista.
Pra quem é fã de romance, aqui vem um dos meus queridinhos. Não preciso de muitas explicações, provavelmente você já deve ter visto o filme de 2005. Se não viu, veja Orgulho e Preconceito. Pra mim é o melhor livro da Jane Austen. Eu gosto de indicar ele primeiro, justamente porque tem um ritmo um pouco mais acelerado. Então, se você já é acostumado com livros de romance mais atuais, ou até com os filmes de romance, tem outros livros da Jane Austen que demoram um pouco a engatar, tem um ritmo mais lento, justamente por causa do tipo de escrita da época, mas Orgulho e Preconceito é um pouco mais acelerado, os personagens são mais ácidos, tem mais atitude, então isso também ajuda a encantar as pessoas logo de cara. Então por isso que sempre é uma indicação minha que as pessoas comecem por Orgulho e Preconceito. E é aquilo, se você gosta de Enemies to Lovers, né, que são aquele casal que começa não se gostando e depois vai se apaixonando e coisas do barulho começam a acontecer e tem reviravoltas, eles vão ficar juntos, não vão ficar. Protagonistas com personalidade que têm os seus defeitos, mas vão aprendendo e evoluindo ao longo da trama. Orgulho e Preconceito, vá nele. Excelente romance. Se você não gostar, acho que você tem um problema. Brincadeira, gente. Mas realmente, eu não consigo entender quem não gosta de Orgulho e Preconceito. Eu e C.S. Lewis, porque ele também, no livro que ele fala como ler livros. Como é que ele... Qual é o livro dele, meu Deus? Tá bem aqui. Sim. Como cultivar uma vida de leitura. Ele fala que ele também sempre revê a Jane Austen, que ele não consegue entender. Quem não gosta dela, eu tô no mesmo time do C.S. Lewis. Então, se ele aprova Jane Austen, quem sou eu pra dizer que não é bom? Mas é isso, brincadeira, gente. Todo mundo tem direito de gostar ou não gostar de alguma coisa, por isso que eu estou indicando vários gêneros diferentes aqui. Agora vem uma indicação muito estratégica de um livro nacional, de uma coletânea de contos. Eu sei que as pessoas não são muito acostumadas a ler contos, mas eu acho que é uma excelente forma de começar, porque são histórias rápidas, você pode ir lendo uma por dia, e principalmente se você pega um bom contista, como é o caso da Lídia Fagundes Telles. São histórias que te prendem, que você termina, meu Deus, eu quero saber mais, como assim a história acaba aqui? Então, ter essa sensação, ter histórias que instigam, são excelentes para você começar a ler, engajar na leitura, continuar motivado e construir esse hábito. Então, eu indico especificamente essa coletânea Venha Ver o Pôr do Sol e outros contos da Lídia Fagundes Telles, porque ela tem um quê de tramas psicológicas, tem umas coisas meio misteriosas, até alguns elementos sobrenaturais. Será que aconteceu? Será que não aconteceu? Sabe, um clima de suspense, um leve toque, não chega a ser terror, não tem nada de assustar, não tem monstros, mas tem coisas estranhas que às vezes acontecem, coisas que ficam sem respostas. Só pra dar uma palhinha pra vocês, tem um dos contos que se chama As Formigas, em que acompanha duas estudantes que se mudam para uma pensão para começar a fazer faculdade, né, porque elas vêm de outras cidades. Uma é estudante de Direito e outra é estudante de Medicina. Elas conhecem a dona da hospedaria, que é uma senhora meio estranha, e na hora que elas chegam lá nos quartos, né, no quarto onde elas vão ficar, tem um baú. Elas abrem e tem um esqueleto de um anão lá dentro. A menina estudante de Direito já fica tipo, meu Deus, o que é isso? A de Medicina fica, que incrível, um esqueleto de um anão. E daí tudo bem. A velha senhora diz, não, o antigo inquilino era estudante de Medicina e deixou isso aí. Se vocês quiserem, fiquem, se não pode jogar fora. E tá até aí tudo bem. Só que durante a noite começa a aparecer umas formigas e elas sempre vão em direção a esse baú onde tá os ossos do anão. Meu Deus, gente. Aí você já fica, o que é que tá acontecendo? A menina do Direito começa a ficar desesperada. Só que no dia seguinte não tem mais formigas, as formigas desaparecem. E a menina que é estudante de Medicina abre o baú e diz assim, gente, eu acho que esses ossos mexeram, será que as formigas estão mexendo aqui? Só que não mexeu de qualquer jeito, parece que eles estão indo pro lugar certo, um osso encaixando no outro, que doideira. E conforme as noites estão passando, as formigas vão voltando. E eu vou parar por aqui, porque aí você vai pegar o livro para poder ler. Mas essa é mais ou menos a ideia dessa coletânea de livros da Lígia, então vale muito a pena. Já para amantes de coisas de época, talvez você seja um fã do glamour dos anos 20, eu indico para vocês O Grande Gatsby. Gente, é uma excelente história
Quando eu peguei a primeira vez eu sabia que era um clássico, mas me surpreendeu muito as relações ali entre a aristocracia, os bailes, as festas glamourosas, mas muito mais as tramas, porque o Gatsby, que é o protagonista, apesar dele não ser o narrador, ele se apaixona por uma mulher que é casada. E aí você já sabe que o negócio vai dar ruim. Então você começa a ver as intrigas, as coisas que acontecem ali na aristocracia americana. E no final, gente, as consequências, gente, as coisas começam a degringolar de um jeito, com um final assim de... Eu fiquei de queixo caído. Então, assim, vale muito a pena esse livro. Não só pelas revelações e críticas sociais, mas pelo final também emocionante, né? Que você fica de cara no chão. E como indicação final, eu quero trazer um livro que é curto, mas é um dos meus favoritos, do William Shakespeare. Meu Deus, Vitória. William Shakespeare. O homem lá de 1200, 300... Como? Calma. Estou indicando O Mercador de Veneza. Primeiro que não é uma comédia de Shakespeare, não é uma tragédia, então isso já facilita. Eu não vou traumatizar você logo de cara, porque realmente a maioria das histórias deles é todo mundo morre no final, é trágico total, é Romeu e Julieta, é Hamlet. Por que eu gosto de indicar O Mercador de Veneza? Tem um mistério, tem um quê de romance, que dá uma graça na história, ao mesmo tempo que o enredo principal, a história de um mercador de Veneza muito rico, que tem um amigo que está precisando de um empréstimo para poder conseguir ficar com a mulher que ele tanto quer. Só que para pegar o empréstimo nesse... Como é que fala? Não era o agiota da época, eu não sei, o empréstimo, né? As pessoas que emprestavam, não sei se cabe esse termo aqui, mas mais ou menos isso. Colocou o amigo, que é o Mercador de Veneza, como garantidor. Só que esse agiota, eles não se davam muito bem, então ele disse: eu não quero as suas posses como garantia, não. Se você não me pagar até a data, eu quero um pedaço do seu couro. Meu Deus, e aí você já pode imaginar, né? Que o Mercador de Veneza, meu irmão, os barcos que ele tinha começam a afundar, tudo começa a dar errado, o prazo vai acabando, o amigo também não tem dinheiro de onde tirar. Como esse homem vai pagar? Ele vai ter um pedaço do couro das costas arrancados ou não? Como isso vai ser resolvido? Meu Deus! É muito bom de ler. Tem o mistério dos cofres da menina, que o pai só vai deixar ela casar quem abrir o cofre certo, e o pretendente só tem uma chance. De verdade, é uma excelente história do Shakespeare. Não... eu não posso dar spoiler. Eu acho que vale a pena. Eu sei que tem uma discussão de existe spoiler de clássico, mas eu acho que vale você ir sem saber muito mais do que isso, porque é uma história instigante, fácil de ler. Gosto muito de indicar a edição da Príncipes para obras de Shakespeare. Vou deixar aqui na descrição, então não esquece de passar aqui embaixo. Tenho certeza que você vai gostar. Essas foram as 9 indicações. De verdade, gente. Gêneros diferentes, autores diferentes, tamanhos diferentes, tem um pouco maiores e os mais curtinhos. Passa aqui embaixo na lista da descrição, vê as edições que eu indico, pega ali 2 ou 3 porque você gostou mais do que eu falei para começar a ler. E claro, deixa aqui nos comentários se você já leu algum deles, qual é o seu favorito, o que é que você gostou, justamente para incentivar as pessoas que estão querendo ler, saber se gostaram, né? Qual livro comprar. Porque é assim, a gente passa nos comentários, termina o vídeo, passa nos comentários, tem um monte de gente falando, também instiga a ler, se gostou, se não gostou, por que não gostou. Então vamos continuar as conversas aqui nos comentários para poder gerar essa comunidade. Então eu conto com vocês para continuar essa conversa aqui nos comentários. Obviamente não deixe de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para continuar recebendo esses conteúdos, modéstia à parte, maravilhosos. Mas claro, conteúdo de leitura, storytelling, narrativa, escrita. Se você chegou aqui agora, abre o canal, olha os outros vídeos, tem vários conteúdos incríveis e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! With a pen in your hand and thoughts all aglow.